definitivo nessa era da internet. Nada é definitivo. Nosso convidado já está conosco, Chauri. Sim, o Dr. Michel Mânica, oftalmologista do Centro Clínico Mãe de Deus, está com a gente. Dr. Michel, bom dia, obrigado por atender a Band News. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, doutor. Bom, dia 26 é o Dia Mundial do Combate ao Glaucoma, né, doutor? Sim, agora nesse mês assim, tem o Dia Mundial do Combate ao Glaucoma, que é uma doença que a gente vem tendo cada vez mais prevalência, né? E onde é fundamental a avaliação oftalmológica. O que é o glaucoma, hein? É uma lesão? Na verdade, o glaucoma, existe mais de um tipo de glaucoma, mas basicamente o glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico, onde o paciente vai perdendo o que a gente chama de campo de visão. A visão vai ficando afunilada. E o glaucoma, o mais comum é o glaucoma primário de ângulo aberto, que é uma doença que atinge geralmente a pessoa lá pelos seus 60 anos. Doutor, bom, tem essa data do glaucoma, 26 de maio, que é o que nós estamos conversando aqui, mas permita que retroceda há 2 dias. Parabéns, porque os oftalmologistas têm o seu dia, foi comemorado no domingo, né? Isso, então, dia 7 foi o nosso dia, né? Então, foi uma data importante para nós, que é o dia do oftalmologista. Exatamente. Doutor, o que causa glaucoma? Tem uma causa específica? Quais são as motivações? Então, assim, o glaucoma de ângulo primário, esse que a gente comentou, ele tem uma tendência genética. E existe outros tipos de glaucoma, como o glaucoma secundário, que é o glaucoma causado por alguma medicação, algum outro problema, ou até o glaucoma congênito, que é onde a pessoa nasce com glaucoma, que são alguns tipos de glaucoma. Mas, basicamente, o glaucoma tem a ver com essa lesão no nervo óptico. Antigamente, a gente falava que o glaucoma estava muito ligado, e está ainda, à pressão do olho, Então, por isso, a medida da pressão do olho é fundamental para a gente fazer um diagnóstico de glaucoma. Mas a gente sabe também que o glaucoma não é só isso, não é só o aumento da pressão do olho, porque tem pacientes que têm um glaucoma que a gente chama glaucoma de pressão normal, onde a córnea também é menos espessa. Esses pacientes também podem ter essas lesões no nervo óptico, mesmo com uma pressão do olho normal. Então, por isso que hoje a gente fala que é fundamental que os pacientes sejam submetidos a avaliações oftalmológicas periodicamente, para fazer essa investigação. E a investigação do glaucoma, então, necessita dessa avaliação do nervo óptico, do exame de campo de visão. Hoje, modernamente, também tem o exame de tomografia do nervo óptico, que também é importante, que avalia as camadas de fibras nervosas do nervo, E a medida da pressão do olho, que ela também vai nos ajudar a ver se o paciente tem ou não glaucoma. Pode ser hereditário? A maioria dos glaucomas, esse glaucoma de ângulo aberto primário, ele é hereditário. Olha aí, então. É importante, né? E aí, a partir de que idade, doutor, que, por exemplo, se eu tenho... Se tenho um pai com glaucoma, eu tenho que fazer um exame, tenho que cuidar. A partir de que idade eu tenho que dar atenção para isso? Acho que a idade que, se tem um parente em primeiro grau com glaucoma, a gente tem que estar atento e tem que avaliar precocemente mesmo, Então, a partir da primeira infância, já está indo no oftalmologista, já está fazendo acompanhamento. Isso aí que eu ia lhe perguntar, porque exatamente isso. Você fala de 60 anos de uma resposta anterior, que é quando se manifesta em maior número de casos, mas já vocês, oftalmologistas, desde a primeira infância vão testando, vão diagnosticando situações como essa, Eu sei porque, no meu caso, eu não vou lembrar, mas no caso dos meus filhos, eu vou lembrar que já foram feitos testes com os oftalmos, passaram. Esses cuidados com a primeira infância hoje são bem diferentes. Talvez a gente não lembre, talvez os nossos oftalmos lá atrás tivessem, mas evoluiu muito, doutor? Evoluiu muito, Tanto que antigamente tinha muito mais pacientes com problemas oftalmológicos, as crianças com
com outros problemas. A partir do momento que foi introduzido o teste do olhinho, que as pessoas começaram a dar mais atenção para isso, né? Então melhorou muito, né? Então hoje a gente diz que assim, a avaliação oftalmológica ela é feita lá no berçário e os pacientes são acompanhados. E o oftalmologista que meio que decide isso, né? Quando que se ele vai seguir um acompanhamento anual, você vai demorar um pouco mais, mas essa triagem oftalmológica ela é super importante para a gente ter uma boa visão no futuro. Quais são os riscos que uma pessoa com glaucoma tem de perder a visão? Então, assim, quando a gente tem um diagnóstico de um glaucoma, né, um paciente que já tem lesão no nervo óptico, a gente já está atrás, né, já perdeu tempo com ele, né. Então, ele vai perdendo, na verdade, ele não perde totalmente a visão central, mas ele vai perdendo o campo de visão, vai perdendo pedaços de visão, né. Então, o paciente tem que ser tratado, né. Hoje a gente trata glaucoma com colírio para baixar a pressão do olho, né? Existe também cirurgias, existe laser também para tratar isso, né? Existe uma série de medicações modernas para tratar o glaucoma, né? Mas quais são os casos em que precisa de cirurgia e quais são os casos que precisa de medicamento apenas? Os pacientes que têm um controle da pressão alvo, que a gente chama, então quando o paciente é avaliado pelo médico oftalmologista, ele vai lá e vê qual é a pressão intraocular alvo que esse paciente tem que ter. Então, se ele consegue controlar essa pressão com medicação, com colírio, né, ele mantém com colírio e vendo periodicamente o que está acontecendo com esse paciente, se está estável a pressão do olho dele, se está tendo lesão no nervo óptico ou não, né. Se ele não consegue controlar com isso, ele pode também lançar mão de fazer algum tipo de laser ou até algum tipo de cirurgia. Bom, doutor, vamos lá. É uma doença que a gente pode diagnosticar já, então, na primeira infância, mas ela pode se apresentar ao longo da vida. A recomendação é um cuidado constante e aí olhar para a hereditariedade, familiares. Já é um alerta, liga o sinal de alerta, é isso? Isso aí. Tá. Mais alguma recomendação, alguma coisa que a gente tenha que cuidar aí, doutor? Eu acho assim, o grande problema é que ele não dá um sintoma específico, né? Então, às vezes o paciente não sente dor, não sente olho vermelho, até não vê a perda de visão. Então, o importante mesmo é a gente se familiarizar com a doença, saber que existe essa doença e fazer a avaliação com o médico oftalmologista para estar acompanhando essas pessoas. Nós todos, no caso, né? Claro, as intervenções hoje são muito mais rápidas na recuperação, né, e cada vez isso é a ciência nos ajudando, é a tecnologia laser nos ajudando, quer dizer, aquilo que a gente tinha lá no passado, hoje a gente tem que esquecer, é uma outra tecnologia à disposição de vocês. Sim, é uma outra realidade mesmo, né? Existe hoje um laser que se chama SLT, que a gente usa às vezes para o paciente que ele não quer usar colírio e ele tem essa opção de fazer o laser e acabar não usando colírio e manter o controle adequado da pressão do olho. Doutor, a ouvinte Neuza manda uma pergunta. Ela quer saber sobre se os transplantes de córneas ainda se fazem isso? Porque ela não ouviu mais falar sobre o procedimento. Ainda ocorre, doutor? Sim, o transplante de córnea não tem a ver, então, com glaucoma, né? Para outras patologias, né? Mas o transplante de córnea ocorre, sim. Teve uma queda nas doações de córnea com esse período do Covid, então eu acho que isso acabou aumentando a fila e acabou se falando menos de transplante, mas o transplante é uma coisa que a gente faz bastante ainda. A gente trata doença como ceratocone, como opacidade de córnea, a gente trata com transplante. Uhum. Bom, sobre o glaucoma, doutor, então, resumindo, se a pessoa tem e não trata, ela pode sim perder a visão. Se ela tem e não trata, vai perder a visão, sim. Certo. É um risco e é algo que hoje, então, a gente tem muito mais conhecimento, tem muito mais tecnologia, tem muito mais controle sobre a doença. E aí fica de novo, aquela questão da predisposição em função da hereditariedade, que já é esse alerta, doutor, a gente já falou isso aqui, né? Tem
acende o alerta, procure o oftalmologista, vá fazer os testes devidos. As pessoas... Doutor, eu vou fazer uma pergunta da intimidade, sem, claro, revelar, porque deve ser constante isso. De vez em quando o senhor chega no consultório, o senhor já disse para a pessoa assim, eu preciso verificar a pressão do seu olho. E a pessoa, doutor, eu não tenho tempo, doutor, eu estou aqui na correria, doutor, vai demorar muito esse exame. Acontece isso, né? Não, até acontece, mas é um exame bem rápido, né? Hoje em dia a gente tem a opção de tem um equipamento que faz sem colírio inclinado, vai lhe dar um assopro no olho e mede a pressão, né? E tem um outro aparelho que chama Perkins, que esse é o padrão ouro, onde a gente pinga o anestésico, bota uma fitinha laranja ali e toca ali no olho e mede a pressão do olho. Então, é um teste que, na verdade, a gente mede a pressão do olho em todos os pacientes. Na nossa rotina oftalmológica, né, a gente olha o nervo óptico e mede a pressão de todos os pacientes que entram no consultório. Não, perfeito. Porque tem aquela questão, às vezes, eu vou pingar aqui, tem que demorar 20 minutos ali, aquilo, também nisso evoluímos em termos de tempo, é isso? Claro, na verdade, quando a gente dilata o olho do paciente para examinar a retina, então a gente acaba pingando o colírio e aí demora um pouquinho mais mesmo, né? Mas nem todos os pacientes a gente precisa fazer isso, né? Mas a pressão do olho a gente mede em todos os pacientes. E essa questão da hereditariedade é curiosa, né, Felipe? Porque a gente sempre faz essa pergunta, né? Quando a gente entrevista um doutor do Centro Clínico Mãe de Deus aqui, e como é frequente, né, as doenças que têm, sim, de fato, esse fator hereditário, né, Felipe? E o glaucoma mais uma. Outros problemas de visão, doutor, que não o glaucoma, também são hereditários? Sim, a genética está bem ligada à oftalmologia. Então tem várias outras doenças, por exemplo, o ceratocone, né, que é uma doença que atinge também nossa especialidade. Esse paciente também está ligado à hereditariedade, né? Então as doenças de retina também. Então a genética é forte nas doenças oftalmológicas. Doutor, muito obrigado ao senhor. Um excelente dia, parabéns mais uma vez pelo dia do oftalmologista e fica esse alerta aí, né, porque se o glaucoma tem um dia específico e precisa realmente ainda das pessoas terem a consciência, né, que o glaucoma atinge milhares de pessoas a cada ano e está aí o tratamento, né, de forma rápida, precisa, o diagnóstico é um diagnóstico tranquilo hoje, né, e a gente tem aí uma qualidade de vida para as pessoas no pós-tratamento. Isso. Então eu que agradeço também a oportunidade e acho que fica o alerta aí que é importante as avaliações oftalmológicas e o controle desses pacientes. Grande abraço, doutor. Grande abraço.